Caselato. Meu nome é Anderson. Meu nome é Caetano Perlatti. Meu nome é Eliane. Meu nome é Priscila, nós somos do Polo de Jaú e estamos cursando o 3º semestre em Licenciatura em Matemática. Esse vídeo é para apresentar o nosso projeto integrador, que ele tem como objetivo construir um instrumento de avaliação envolvendo o conteúdo dos números para os alunos do Ensino Fundamental 2. Nosso projeto foi desenvolvido em uma escola em Itapuí, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Para darmos início, iremos passar um vídeo que irá contextualizar o tema números. Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Através do vídeo História dos Números, podemos perceber o quanto ela é significativa para o aprendizado dos estudos da história da matemática e o quanto ela é importante para a nossa vida. O vídeo retrata necessidades de objetos de contagem, o qual é crucial para o nosso aprendizado. Desde a época das cavernas, passando pela evolução humana, até chegarem em números de contagem, onde diversos povos desenvolveram formas e fatos significativos para a matemática. Com isso, a gente pode perceber que o professor ele precisa utilizar dessas abordagens históricas quando ele vai ensinar matemática dentro da sala de aula. Uma vez que a gente sabe que uma pergunta recorrente entre os alunos é o porquê aprender matemática. Então, a partir do momento que o professor ele contextualiza, esse conhecimento matemático, através dessa aproximação, o aluno ele passa a entender que a matemática ela tem um propósito e que esses conhecimentos eles não são vazios e sem sentido. Sabemos que o ensino da matemática ocupa um papel muito importante no processo educacional. No entanto, ao lado dessa importância aparece o problema do baixo rendimento e desinteresse crescente dos alunos por essa disciplina. Assim, acreditamos que, diversificando as aulas através de metodologias diferentes das convencionais, seja uma estratégia interessante para esse processo. Em relação ao tema desenvolvido nesse projeto, a professora nos relatou que não há tanta dificuldade, pois esse assunto já foi tratado pouco a pouco no decorrer dos anos. O problema ocorre quando surge a regra de sinal, que eles acabam se confundindo um pouquinho. Quanto à avaliação, ela ocorre de várias maneiras, depende muito do professor. Ela ocorre de forma diagnóstica, contínua, oral, objetiva. A que mais é utilizada é a diagnóstica, pois ela auxilia muito na compreensão da dificuldade dos alunos, por ser digitalizada e gerar gráficos para maior compreensão das dificuldades. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o 2º grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas.
para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o 2º grau e tirarem boas notas, para irem para a faculdade e darem Puxa vida. Esse desenho, mesmo de uma forma lúdica, ele nos mostra como que os alunos enxergam a escola. Embora seja um desenho feito há anos atrás, quando visto hoje ele é muito atual. Isso porque a estrutura educacional mudou muito pouco durante todos esses anos. Os métodos avaliativos eles precisam ser diversificados, até para poder sair um pouco dessa temida prova, essa temida nota que os alunos têm. Então, a estrutura avaliação, prova, nota, ela precisa ser diversificada. E ressignificar também o papel da escola, que a escola não tem somente a finalidade de fazer com que esse aluno passe no vestibular. O papel da escola é maior, é tornar a pessoa um cidadão melhor. Portanto, com a pretensão de tornar as aulas mais agradáveis e com o intuito de fazer com que a aprendizagem aconteça de forma leve e natural, pensamos em trazer o lúdico para a sala de aula, através de um jogo. O jogo tem por objetivo partir do lúdico para fazer uma avaliação diagnóstica, para que com isso o professor da sala possa identificar a dificuldade dos alunos e assim ter a possibilidade de retomar alguns pontos que ainda não ficaram claros. O jogo chama Basquete Matemático e ele vai trabalhar com as regras de sinais envolvendo as 4 operações matemáticas. Então nós temos 3 tabelas, cada tabela ela tem um nível de dificuldade e a sua pontuação correspondente. A tabela cinza ela vai trabalhar com questões envolvendo adição e subtração. A amarela, multiplicação e divisão. E a verde, as 4 operações matemáticas. Exercícios mais fáceis vão ter uma pontuação menor, como por exemplo a tabela cinza. E exercícios mais complexos vão ter uma pontuação maior, como a tabela verde. Então, a gente vai dividir a sala em 2 grupos. Cada grupo vai escolher uma tabela, vem, tenta fazer a cesta. Fez a cesta na tabela cinza, então vai fazer o exercício correspondente à tabela cinza. Então, vem aqui, escolhe o exercício, tenta resolver e vence a equipe que fizer maior pontuação.